Há um momento em que uma semente, soterrada num solo áspero, sente o peso do mundo empurrando suas franjas delicadas. Nesse instante, o ambiente deixa de ser mero cenário e se torna mensageiro. Cada pressão sobre a Terra envia sinais aos seus genes, despertando, em silêncio, forças de sobrevivência e adaptação. Bruce Lipton nos lembra que não há inimigos no solo duro, apenas convites a florescer, mesmo quando as condições parecem contrárias. E, dentro de nós, há um pequeno laboratório onde trilhas de luz nervosa se acendem diante de cada dificuldade. Assim como Joe Dispenza descreve nossos caminhos sinápticos, cada obstáculo chega como um estímulo que molda nosso cérebro, redesenhando rotas internas de potência e renovação. Esses estímulos tocam juntas invisíveis, e cada conexão reforçada é um sopro de criação, um sopro que nos convida a florescer. Ainda assim, muitas vezes nos vemos soterrados por uma angústia silenciosa, aquele peso difuso que comprime a respiração, que faz o coração bater em desalinho. É a sensação de ser esmagado por demandas sociais e profissionais, de ter cada vontade própria silenciada diante de ritmos que nos sugam à força. É um chamado mudo, um chamado que ecoa no vazio do propósito esquecido. Mas por baixo desse clamor contido, vive um desejo inconsciente, a busca por autonomia interna, por reconhecimento verdadeiro e por um controle vibracional que nos faça ressoar em harmonia com nós mesmos. É o sopro que pergunta, em sussurros, se ainda lembramos como guiar nossa própria melodia, livre das ordens que nos vêm de fora. Neste caminho, vamos percorrer juntos os atalhos escuros onde erros inconscientes se camuflam. Vamos desatar armadilhas emocionais que impedem o florescer e vamos descobrir práticas de reprogramação, um convite à experimentação profundamente simbólica para transformar cada exigência em um lucro interno, autoconhecimento e crescimento. Neste trajeto, a cada passo, haverá uma oportunidade de olhar para dentro e ali colher um novo sentido. Há uma voz sussurrante que nos convence de que o valor se mede em horas trabalhadas e tarefas acumuladas, como se fôssemos engrenagens destinadas a girar sem pausa num maquinário invisível. Essa crença enraizada transforma nossos dias em trilhas de esforço ininterrupto, privando-nos do ar livre da contemplação e da renovação interna. No silêncio do coração, surge uma chama cansada, como um arrepio constante que lembra: estamos dormindo em pé, enquanto nossa essência clama por repouso e sentido. E por trás dessa armadilha mora a autopunição silenciosa, uma cobrança interna que se disfarça de disciplina, mas que deixa cicatrizes profundas em cada dobradiça de nossa mente. Cada pensamento crítico age como cascalho no caminho, impedindo que nossas raízes se aprofundem no solo fértil da criatividade e da serenidade. Esse peso invisível tolhe nosso florescer, pois exige de nós mais esforço, quando, na verdade, pede apenas um redirecionar compassivo ao ritmo natural de nossa força. Há um murmúrio contínuo que nos faz confundir o relógio do mundo com o compasso da nossa alma. As demandas externas soam como tambores apressados e, em sua reverberação, nossas próprias batidas, mais sutis, mais profundas, se perdem. Nesse turbilhão, reagimos aos prazos impostos como se fossem pulsações vitais, quando, na verdade, nosso ritmo interno pede apenas atenção e compaixão. E sobre esse pano sonoro, ergue-se o ruído mental da comparação digital. Cada olhar num feed é um espelho distorcido, refletindo vieses alheios e alimentando dúvidas silenciosas. Somos convocados a medir conquistas por números de curtidas, a calibrar autoestima pelo eco dos emojis. Esse compasso falso interfere no nosso campo eletromagnético pessoal, exigindo de nós respostas urgentes a estímulos que não nascem de dentro. O custo biológico dessa dança desenfreada é mais intenso do que percebemos. Ao reagir a exigências externas, acionamos o modo de sobrevivência. Cortisol sobe, a tensão se fragmenta e nossa plasticidade cerebral fica refém de atalhos de reação automática.
Já atender ao chamado interno significa acionar redes de segurança biológica e, assim, nutrir conexões que sustentam um florescimento genuíno, regido pelo tempo de cada respiração. No brilho fugaz de cada notificação, sentimos um estalo de prazer que atravessa o peito, como se uma fagulha despertasse algo adormecido. Essa fagulha é a dopamina fluindo em nosso corpo, um convite ao desejo imediato, uma sede que se renova a cada clique. Mas enquanto buscamos esse refresco instantâneo, nossas raízes internas se ressecam, pois o prazer rápido nunca sacia o anseio por significado profundo. E nesse ambiente de estímulos acelerados, aprendemos a confundir estar ativo com estar presente. Com mais esforço, clicamos freneticamente, postamos sem parar, rolamos infinitamente, como se a intensidade da ação fosse a medida de nossa valia. No entanto, essa ânsia por movimento constante encontra apenas vazio, pois a quantidade de atividade jamais substituirá o ritmo suave da conexão interna, onde a presença se enraiza como árvore antiga. Por fim, existe uma nota dissonante em nosso campo vibracional: a urgência da validação externa. A cada curtida, a cada comentário, ecoa a ilusão de que nossa frequência depende de ecos alheios. Mas, na verdade, o real florescer acontece quando redescobrimos o solo interno e regamos nossa própria fonte de significado, cultivando um jardim que pulsa longe do alcance efêmero das telas. Em um pequeno apartamento iluminado pelo sol da manhã, ela acordou um dia, sentindo o peso invisível das exigências que a cercavam, como uma nuvem densa prestes a desabar. Aos poucos, seus pensamentos estampavam cobranças antigas, vozes que diziam "não é suficiente", ecoando em cada movimento. Mas ao escolher observar esse turbilhão sem se apegar, ela descobriu um campo eletromagnético interno que pulava em sintonia com o seu próprio ritmo, revelando uma força suave e silenciosa. Nessa jornada de 6 meses, cada escolha se tornou uma semente plantada no solo da consciência. Primeiro, identificou crenças que insistiam em ditar sua valia, como trilhas repetidas em um disco riscado. Depois, acolheu as respostas emocionais que surgiam: o medo, a culpa, o receio de falhar. E, com compaixão, descondicionou esses padrões, deixando-os fluir para longe. Por fim, ancorou uma nova percepção: a certeza de que cada pequena vitória merecia ser celebrada, como as primeiras pétalas que surgem depois de uma longa espera. Ela não apenas entendeu, mas sentiu na pele como a reprogramação interna é um abraço gentil à própria essência. A cada passo, o diálogo dentro dela mudava de tom, de um sussurro crítico para uma melodia de incentivo. E quando se olhou no espelho, viu refletores de luz onde antes havia sombras, florescendo em liberdade, longe das expectativas alheias. Existe um tremor quase imperceptível que percorre o corpo antes de tudo ruir. Um peso no peito que aperta as costelas, um nó na garganta que engasga o fio da voz. Nesse instante, nossas células nervosas estão redesenhando paisagens internas sob a lâmina afiada do estresse direcionado. A plasticidade cerebral, nossa capacidade de criar e reforçar conexões, responde às pressões externas como argila em mãos firmes. Molda-se rápido demais, esculpe atalhos de sobrevivência que, longe de nutrir, empobrecem o solo do crescimento. E quando ignoramos o ritmo suave do nosso próprio compasso, as consequências se fazem imediatas e profundas. A chama interna vacila, a criatividade entorpece, como se o solo seco não mais absorvesse sementes. O sono se fragmenta em noites de vigília silenciosa. O corpo sussurra dores de cabeça inesperadas. O coração lateja em desalinho. E a alma, faminta de pausa, roda em círculos de inquietude. É nesse limiar que muitos se encontram, ainda caminhando, mas já colhendo sinais de colapso, sem perceber que o jardim interno pede descanso e renovação antes que as flores caiam murchas. Se este momento tocou alguma fresta do seu ser, compartilhe nos comentários uma palavra que ressoe em seu interior.
Deixe que sua experiência se torne ponte para outros corações que buscam florescer em meio às exigências. Em cada célula do nosso corpo existe um campo de energia que vibra num ritmo sutil, conectando emoções e pensamentos em uma dança invisível. Quando permitimos que o silêncio interno se torne o maestro dessa sinfonia, criamos um estado de coerência, onde coração, mente e corpo ressoam em harmonia profunda. É nessa condição que as ondas cerebrais se alinham, produzindo um campo eletromagnético equilibrado, capaz de responder às pressões externas com graça, em vez de reagir com tensões que fragmentam nossa essência. Para ancorar essa presença em meio ao turbilhão, basta trazer a consciência para o corpo em 3 movimentos fluidos. Primeiro, sinta os pés firmes no chão, percebendo cada ponto de contato como raízes que se estendem sob você. Depois, leve a atenção ao peito, sentindo o ritmo do coração como um tambor tranquilo, marcado pela gravidade do momento. Por fim, abrace o espaço entre a inspiração e a expiração, encontrando ali o espaço silencioso onde a coerência floresce sem esforço. Há quem imagine a resiliência como uma armadura invencível, um escudo impenetrável contra toda tempestade, mas essa ilusão cobra um preço. A sensação contínua de ter de suportar sem nunca ceder, como aço forjado sem alívio. Nesse solo árido, nossa alma se fecha em concha, recusando o calor da aceitação e nutrindo uma dureza que empobrece o florescimento interno. A verdadeira resiliência não é rigidez, mas flexibilidade sensível. É a dança dos caules com o vento, dobrando-se sem partir, encontrando força na fluidez da adaptação. E, no âmago desse equívoco, está o combustível da aprovação externa, um engano sutil que nos faz buscar espelhos alheios para medir nosso valor. A cada elogio, esperamos um novo sopro de energia, mas quando o eco se cala, sentimos um vazio maior do que antes. Em vez disso, o modelo mental da semente nos convida a germinar em solo adverso, observar o atrito da terra com ternura, sentir as rachaduras como portas de entrada para luzes internas e, mesmo sem aplausos externos, deixar brotar o milagre do crescimento. Cada instante de escolha, por menor que seja, deixa um traço no solo interno, como gotas que compõem um oceano silencioso. Ao decidir dizer sim a uma pausa, ou ao recolher o pensamento antes de reagir, marcamos o contorno de nosso campo vibracional, um desenho invisível moldado por intenções sutis. Nesse entremeio, alinhar intenção, emoção e ação torna-se um gesto simbólico, um fio de ouro que costura o presente ao propósito, entrelaçando cada desejo com a sensação quente de estar vivo. E a narrativa que sussurramos para nós mesmos tem poder biológico. As palavras internas ressoam em cascata de neurotransmissores, redesenhando caminhos neurais e reconfigurando o terreno onde futuras sementes de comportamento irão germinar. Quando a história interna vibra esperança, nossas células respondem com curiosidade. Quando ecoa medo, retraem-se em autoproteção. Por isso, cuidar desse diálogo íntimo é nutrir a própria terra, regando-a com compaixão e permitindo que brotem flores de confiança e presença. Muitos de nós guardam nos dedos a ilusão de poder apertar engrenagens invisíveis, como se o futuro fosse um relógio que aceitaria cada ajuste de ponteiro. Ao tentar dominar o amanhã com planos rígidos, sentimos-nos como navegadores em mar revolto, segurando um leme impossível de conter. Essa ânsia de controle alimenta o medo da escassez, como um eco distante que sussurra "não há o bastante", roubando nosso poder criativo e aprisionando a mente em cenários de falta, onde a imaginação hesita antes mesmo de desabrochar. Mas há uma forma suave de sonhar sem armadilhas: a visualização quântica, que não recorre a fórmulas prontas, mas sim convida o coração a pintar futuros possíveis em tons de curiosidade. Quando libertamos a mente de promessas vazias, o descanso criativo floresce, abrindo espaço para a manifestação orgânica do que verdadeiramente nos move. E muitas vezes, o elo perdido repousa numa emoção não acolhida.
uma mágoa antiga, um desejo silenciado, uma fúria esquecida. Ao trazer essa energia ao olhar compassivo, dissolvemos barreiras que antes retinham nossos sonhos. Surpreendentemente, o maior presente pode vir de uma crítica inesperada, como chuva fina que descobre veios ocultos no solo. Aceitar essa água fria com serenidade faz germinar questionamentos que fortalecem raízes interiores. E nesse movimento, um simples gesto de atenção plena, sentir o peso do corpo na cadeira, ouvir o silêncio entre dois pensamentos, perceber o pulsar do sangue nas têmporas, transforma pressão em propósito. É nesse diálogo corpo-mente-emoção que o futuro deixa de ser inimigo para se revelar tela em branco, pronta para nossos traços de liberdade. No mesmo solo onde a semente enfrentou a pressão da terra bruta, agora floresce um jardim interno de cores suaves e perfumes sutis. As exigências externas, antes vistas como inimigas, revelam-se mensageiras que ativam nossos mais profundos códigos de crescimento, convidando cada célula a despertar para um novo ciclo de florescimento. A semente resiliente, sob o olhar de Bruce Lipton, nos lembra que não há terreno improdutivo, apenas convites disfarçados para ativar nossa epigenética de expansão. Nesse cenário, voltamos ao laboratório neural de Joe Dispenza e à sua trilogia de transformação. Primeiro, dar nome às crenças antigas que agem nas sombras. Depois, acolher as respostas emocionais que emergem, deixando que se dissipem sem se enraizar em nossos padrões. Por fim, ancorar uma percepção renovada, sentir no corpo e na mente a certeza de que somos autores vivos de nossa própria história. Essa sequência, repetida com atenção gentil, cria na mente novas trilhas de coerência e bem-estar. Que cada manhã seja um terreno fértil para micropráticas corporais e mentais, um simples gesto de respiração consciente ou um olhar atento ao pulsar do coração, para que renasçamos quando as exigências do mundo sopram ventos impetuosos. Cada pressão externa, convertida em questionamento interior, torna-se um lucro vibracional, um adubo que nutre os potenciais mais genuínos de nossa existência. E, ao final de cada dia, possamos contemplar o jardim interno, onde cada flor é a prova de que as crises não são nosso fim, mas o adubo da alma. Ali, no palco tranquilo da consciência, descobrimos que o verdadeiro florescer acontece quando acolhemos o mundo e, sobretudo, acolhemos a nós mesmos. Se este jardim de reflexões despertou novas sementes em você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conhecimento transformador e a cultivar juntos um espaço de crescimento constante.